Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Agradecemos a Deus por esse domingo. Estamos chegando já no final do mês, esse nosso último domingo. Nesse mês de setembro, uma das nossas propostas era, na escola bíblica dominical, era frisar e a importância do aprendizado, como sendo uma prerrogativa bíblica. E nós começamos lendo um texto de Salomão, ali em Provérbios, e hoje nós faremos a leitura no outro texto também de Salomão, no livro do Eclesiastes. Mas antes, eu quero ler a palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Faremos essa leitura a partir do versículo de número 25, onde diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe com essa leitura feita. Voltaremos a mencionar esse texto durante a nossa escola nessa manhã. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo andamento desse mês, por tudo que aconteceu até aqui, as bênçãos recebidas, as orações atendidas, com respeito a questões de saúde, e também o amparo de Deus sobre aqueles que estão ainda enfermos, e agradecer a Deus também pela esperança que tem sido mantida em nossos corações, de um breve regresso também à escola bíblica dominical de forma presencial. Agradecemos porque os cultos noturnos foram retomados, nossas programações nas quartas-feiras têm sido mantidas pelo Senhor. Esperamos também que as nossas reuniões nos lares voltem também para a glória do nosso Deus e para a alegria também daqueles que recebem a igreja em suas casas, nos seus lares. Agradecemos a Deus pela nossa pátria, rogamos para que ela continue sendo guardada pelo Senhor. Agradecemos pela nossa escola bíblica dominical, por essa bênção tão grande que Deus concedeu à sua igreja para a sua edificação. Nós vamos orar nesse instante. Santíssimo Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por nos reunir mais uma vez nesse domingo, mesmo que à distância fisicamente, mas o Senhor tem nos mantido, ó Pai, espiritualmente unidos em Cristo. Nós agradecemos pela oportunidade de podermos ler a palavra, de podermos cantar, podermos te servir, ó Deus, nessa escola bíblica. Agradecemos ao Senhor por esse mês, pelas atividades realizadas na igreja e também por aquelas que estamos realizando por meio da internet, ó Pai. Nós pedimos a Ti que nos ajude, nos abençoe, para que continuemos aprendendo do Senhor e colocando em prática em nossas vidas. Agradecemos pelas pessoas que se recuperaram, estão se recuperando da saúde, e oramos por aquelas que ainda estão, ó Deus, nos leitos de enfermidades, esperando o cuidado do Senhor. Nós agradecemos por todos que estão com saúde, seja física, seja espiritual, que sejam gratos ao Senhor. Pedimos a Ti um mês entrante que seja do agrado do Senhor,
Que o Senhor nos livre dos males, nos dê um bom andamento de dia e nos prepare também para o culto de hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 160, ou melhor, desculpa, 110 do nosso inário. É o Inário Novo Cântico, que tem como título A Vida com Jesus. Um dia Cristo achou-me longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Passamos pelo vale ao fim de me provar, em meio às densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Mais gostosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Uma atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Minha preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Que Deus então nos abençoe, nos ajude na outra leitura que faremos e que o andamento dessa escola seja para a glória do nosso Deus. Então vamos ler agora no livro do Eclesiastes, no capítulo de número 12. Farei a leitura a partir do versículo de número 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. As sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus assim nos abençoe com esse texto lido
na sua palavra. Vamos voltar um pouco também lá em Mateus, antes de seguirmos aqui com o texto do Eclesiastes. Algumas vezes eu tenho lido esse texto, talvez até aqui mesmo nesses vídeos, ou ali na igreja, eu tenho certeza disso. E uma das coisas que a gente destaca muito é essa ideia de recorrer a Cristo por estar cansado, por estar desanimado, né, sobrecarregado. A gente às vezes tem essa, infelizmente, né, essa mania de recorrer a Deus para que nos alivie das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E o texto ele não encerra só essa ideia, não temos ali só essa ideia no texto de Mateus. Ali uma das coisas que deve nos mover para essa aproximação, né, com Jesus Cristo, não só em busca, né, desse alívio, mas também por causa do aprendizado, né, por causa do seu ensino. Eu acredito, né, que onde a Bíblia, melhor, quando a Bíblia fala que Jesus ele é manso, é humilde, né, para que nós aprendamos dele, está mandando que nós, como discípulos, né, aproximemos o máximo do nosso mestre. Até eu cito também com a igreja, né, o texto ali de Romanos, no capítulo 8, que fala que nós somos predestinados, né, para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Com certeza está falando sobre caráter, sobre fidelidade, né, sobre amor, sobre a pessoa de Cristo, né, e os seus atributos. Aqui nós precisamos de aprender de Jesus, né, que é manso, que é humilde. Nós precisamos também aprender isso, a mansidão, a humildade de Cristo, porque isso é bom para a nossa alma. Isso traz aqui, como diz o texto, descanso para a nossa alma. Então nós vamos sim nos aproximar de Jesus, porque Ele cuida de nós fisicamente e Ele também nos ensina por meio da sua vida, por meio da sua palavra, como alcançar descanso para a nossa alma. Nesse mês de setembro, como até eu mencionei no começo desse vídeo, nós estamos trabalhando, né, essa ideia de que o ensino é uma prerrogativa da palavra de Deus. O primeiro texto que nós mencionamos aqui nesse mês se encontra em Provérbios, no capítulo de número 9. Ali nós temos aquele texto, né, que fala sobre a sabedoria preparando o seu banquete e convidando os sábios para que tome assento à mesa. E ali nós somos, vamos por assim, levados a entender que à medida que a pessoa se aproxima da sabedoria, ela já está demonstrando, né, ali ser sábia, porque senão ela agiria como tolo, né, que ao invés de aceitar a palavra de sabedoria, ela rejeita. E depois, né, durante esse mês, nós passamos por outros textos bíblicos. Lá em Gênesis, nós também falamos sobre Deus, né, ensinando ali no começo da criação como deve ser o nosso comportamento, né, aqui nesse mundo, de uns para com os outros também, e para com o próprio Deus e a criação. Depois nós também, né, tivemos a oportunidade de podermos aprender com o Salmo de número 119, que a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos, ela nos dirige, ela é uma herança que nós recebemos de Deus, né, para o nosso benefício. E hoje eu li e vou estar destacando com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, né, algumas coisas, né, no texto lido, porque é claro que nós não temos a pretensão de esgotar textos bíblicos nos nossos estudos, não é só pela questão de tempo aqui, né, ser um tempo limitado, é por causa da nossa própria limitação. Mas nós acreditamos, né, que aquilo que Deus revelou a nós, nós temos condições de se apropriar disso, de nos apropriarmos disto para o nosso bem. Salomão, ele como nós entendemos, né, ser o escritor desse livro, foi uma pessoa que soube muito bem aproveitar
as oportunidades da sua vida. Uma delas foi quando pediu sabedoria ao Senhor, e depois também, né, ali em usar dessa sabedoria para escrever textos que até hoje, né, são para nós, né, regra de fé e prática. Eu sei que muitas pessoas, né, inclusive a gente fala muito nisso, sobre os pecados de Salomão, sobre a sua conduta ali, né, com respeito à sua vida moral e às vezes, né, como governo também. Mas esquecemos que Salomão, ele não usou o seu tempo só para poder fazer ali seus jardins, para poder ajuntar ali riquezas, para poder também relacionar-se com as suas mulheres. Ele usou também o seu tempo para compor ali, né, cânticos, para compor provérbios, usou o seu tempo para escrever, no mínimo, né, nós temos aqui atribuído a ele, ou escritos por Salomão, né, aqui provérbios, nós temos o próprio livro de Eclesiastes aqui, do Eclesiastes, e cantares, além, né, também de um dos salmos. Então nós temos essa riqueza que ele nos deixou, né, que é a palavra de Deus. E foi esse homem que escreveu esse texto para que nós aprendamos, né, que o resumo da vida, ou o fim último da nossa existência é temer ao Senhor. Ele diz que buscou ali se realizar em muitas coisas na sua vida que passaram, coisas que são transitórias, nem todas eram coisas pecaminosas, a gente sabe disso. Salomão não viveu o tempo todo pecando, era um pecador, mas ele se ocupou, né, ali em muitas coisas úteis para a sociedade, para a sua vida e para nós também. Essas coisas, segundo ele mesmo diz, foram coisas que passaram, porque há tempo para tudo, né, debaixo do céu, né? O propósito de Deus, ele se cumpre, né, como nós entendemos aqui por esse mesmo livro, de tempo em tempo, né, de cada tempo, né, da sua maneira. Então esse homem, ele chegou, né, à seguinte conclusão. Principalmente, né, a gente conhece o texto aí do capítulo 12, que ele fala, né, sobre a velhice, sobre o fim da vida e as dificuldades, né, ali que nós enfrentamos fisicamente. E ele então orienta para que o jovem, né, faça essa aproximação com Deus durante a sua vida. Eu não estou lembrado quem, mas eu já tive a oportunidade de ler num comentário onde o comentarista diz que Salomão manda aproveitar a vida e não gozar do pecado, e não aproveitar o pecado, porque às vezes a gente associa essa ideia de desfrute da vida com pecado, e ele não manda a pessoa desfrutar do pecado, se entregar ao pecado. Ele manda que a pessoa, né, aprenda a usar a sua vida, né, nas coisas que agradam ali a sua alma. E a alma que teme ao Senhor, ela não tem deleite no pecado. A alma que teme ao Senhor, ela não tem esse prazer. Então isso não seria ali, né, não estaria de acordo com a orientação de Salomão em aproveitar o jovem, aproveitar a vida. Porque ele diz, né, que é dever nosso temer a Deus, o dever de todo ser humano. Ele não diz que isso é dever do velho, do senil. Ele não diz que isso é dever do homem de meia idade, da mulher, né, de meia idade. Diz que é dever de todo ser humano, independente, né, de idade. Ser humano a gente sabe, né, a partir da concepção ali, conforme o Salmo de número 51, né, Davi já diz que ele era sim, foi concebido em pecado. Então, a partir daquele momento, ele já é um ser humano e ele precisa, com o decorrer do tempo, aprender a temer ao Senhor. Estamos nesse mês de setembro e trabalhando essa ideia, até por causa da escola bíblica dominical. Isso é muito importante, a gente aproveitar o nosso tempo para aprender a temer ao Senhor. Eu quero então falar com os nossos irmãos, olhando para esse texto, né, aqui destacar, né, que esse dever de temer ao Senhor é um dever compensador, né, o nosso dever, né, de servir ao Senhor recompensador. Por isso, né, o dever compensador em temer a Deus, eu acredito, né, que pode ser um dos temas aqui
deduzidos, né, desse texto. E se esse dever é compensador, por que então nós não nos apliquemos cada vez mais em temer ao Senhor, em andar nos caminhos do Senhor? Ele é compensador porque é para o nosso próprio bem. Salomão tinha um conhecimento muito grande a respeito de Deus, além da sua sabedoria. Ele mesmo diz, né, que a sabedoria é o temor de Deus. E o afastar-se do mal, né, o entendimento. Ele era temente ao Senhor e era muito sábio, mas parece, né, que ele não faltava ainda, ele precisava ainda de ser moldado no sentido, né, das experiências, com as experiências da vida. Porque se ele chegou a afastar-se do Senhor, ele não deixou de ser um servo de Deus, mas deixou de ser um servo que andava diante do Senhor. Deixou de ser um servo que sabia o caminho certo e andou por caminhos tortuosos. Então, o que a gente pode ver aqui é que se Salomão tivesse, durante a sua vida, né, se ocupado ali mesmo no temor ao Senhor, ele teria tido menos problemas na sua velhice. Então ele chega a essa conclusão de que o temor a Deus é para o seu próprio bem. Jó diz que nós não aumentamos, nós não acrescemos nada a Deus com a nossa piedade e nem também retiramos ou diminuímos alguma coisa em Deus com o nosso pecado, né? E então esse dever de temer a Deus é para o nosso próprio bem. E Salomão, depois de muitos erros e transtornos, ele chegou a essa conclusão. Ele não deduziu isso pela sua vida, eu acredito, mas porque o Espírito Santo de Deus estava constantemente dizendo: olha, Salomão, você está em caminhos tortuosos e você precisa firmar-se com Deus. E ele chegou então, com a graça de Deus, nessa conclusão. E depois é para o bem de todos. Porque uma pessoa que teme a Deus, onde ela se encontra, ela tem que fazer a diferença ali. Ela tem que ser uma pessoa que ajude, que proporcione, né, um bem-estar. Eu gosto muito de lembrar da situação do apóstolo Paulo. Ele estava sendo levado para Roma em um navio, onde ele aconselhou, né, o capitão a não fazer a viagem por causa do mau tempo. Ele estava nesse navio como prisioneiro, seria morto, como nós sabemos, né, pela a história, né, que ele tinha sido condenado. Ele estava recorrendo a Roma, mas ele não tinha tanta esperança assim, apesar, né, de falar que ia até a Espanha. Mas ele estava nesse navio e o navio foi açoitado ali, foi por ventos, né, fortes. E no meio daquela tempestade toda, ele chamou, né, ali a tripulação e mandou que acalmasse todos os prisioneiros, os demais que estavam no navio, dizendo, né, que Deus garantiu que nenhum pereceria se permanecesse, né, ali firmes naquele navio. Então nós vemos que o apóstolo Paulo estava numa situação que ele poderia dizer: eu vou morrer mesmo. Esse povo que está aqui também provavelmente, né, serão presos ou mortos. O capitão não quis me dar atenção. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu desanimo, estou desanimado da vida e eu não vou ajudar ninguém. Mas ele procurou ali fazer a diferença onde ele se encontrava. Então é para o bem de todos. Onde Jesus chegava, as multidões concorriam, né, para estar ali junto dele, porque ele fazia o bem, trazia ali alento, né, para as pessoas que estavam ao seu redor. Se Salomão tivesse andado mais tempo na presença do Senhor, não tivesse divagado, né, pelo pecado, com certeza nós ainda teríamos muito mais coisas boas para nos ajudar hoje, né, deixadas por ele. Citei aqui, né, a questão tanto de Provérbios quanto de Cantares, também do próprio Eclesiastes. São bênçãos de Deus, mas ele poderia ter nos dado muito mais coisas boas se ele tivesse andado mais tempo com o Senhor. Então andar com Deus, temer a Deus é bom para a família, coisa que Salomão, né, infelizmente não
andou, então a família ali dele, né, enfrentou vários problemas. É bem para a sociedade. O governo dele ali, a gente sabe, né, que terminou de uma maneira muito triste com a divisão do reino. Então andar com Deus, temer ao Senhor, é bem para si mesmo e para o próximo. E por último, glorificar a Deus. Esse é o nosso dever. Nós vamos glorificar a Deus o tempo todo. Não é porque nós hoje estamos aqui no mundo e fomos salvos por Cristo que nós devemos fazer isso. É o tempo todo. Esse é o dever do ser humano. Era o dever dos nossos pais antes do pecado lá no Éden. É o dever nosso hoje como pecadores. E é o dever de todo ser humano, né, que certamente, né, estará na eternidade com Cristo. Então, o tempo todo temendo ao Senhor. Até aqueles que vão, né, ali, que infelizmente, né, arderão no fogo eterno, até esses também não deixam de mostrar, né, ali, glorificar a Deus, porque estão ali mostrando, né, ou sofrendo, né, ali as consequências do pecado por afrontar um Deus tão santo, um Deus tão puro, um Deus tão bom. Então é nosso dever. É dever do jovem, é dever do velho, é dever de qualquer pessoa, independente da idade, temer ao Senhor. Então esse dever, ele é compensador, sem dúvida, porque é um bem para nós mesmos, é um bem para a sociedade e é um bem para a nossa alma, porque nós glorificamos a Deus. O texto termina dizendo que Deus vai trazer a juízo todas as coisas. Em Cristo nós já fomos perdoados. A Bíblia nos fala disso. Mas mesmo, vamos dizer assim, não é esquecendo desse grande benefício. São todas as coisas. Nós podemos fazer coisas boas para que Deus também tragam, né, a juízo essas coisas boas. A gente não precisa temer a isso. Ao contrário, devemos ter certeza que Deus é justo, né, para conosco e nos ajuda em tudo aquilo que nós realizarmos para a glória do seu nome. Então, nesse mês de escola bíblica, nós estivemos aí tratando desse assunto, né? Que o aprendizado é uma prerrogativa bíblica, assim como o ensino também. E Eclesiastes aqui, no caso, o pregador que procurou palavras sábias, nos dá vamos pôr essa dica, né? Ou essa orientação, essa exortação, que é nosso dever temer a Deus. Mas esse dever é bom, esse dever é compensador, porque ele redunda em bênçãos para aquele que teme ao Senhor, ele redunda em bênçãos para a sociedade onde aquele que teme ao Senhor está inserido, e ele redunda em bênção no geral, né, para a vida espiritual, vida física, porque ele nos coloca em harmonia com o nosso Deus. Ele nos coloca em harmonia, né, com aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Lembre-se disso, meus irmãos. De tudo que vocês já aprenderam, vão aprender, o mais importante é tema o Senhor. Esse é o nosso fim último. Temer a Deus. Porque nós vamos trazer bênçãos para a nossa vida, para a sociedade. E vamos também alegrar o coração de Deus. Porque é nosso dever temer ao Senhor, honrá-lo e glorificá-lo para sempre. Que Ele nos ajude. Amém.